Eu trabalho há muitos anos com o sagrado feminino. Eu estudo ciclos, ritos de passagem, a natureza profunda da vida, falo sobre nascimento, sobre maturidade, sobre menopausa, sobre espiritualidade, sobre reconexão com a alma. Mas mesmo com toda essa imersão, nada me preparou para viver a morte tão de perto. Há 7 meses eu perdi alguém muito próximo, de forma muito brusca, e desde então eu estou vivendo um luto. Um luto que já passou por vários estágios. Um luto que me transformou e que me fez perguntar uma pergunta realmente que tem martelado na minha cabeça. Como pode algo tão comum, tão certo, ser ainda tão evitado, tão tabu? Sou Gisatro, terapeuta integrativa, educadora do feminino e estou aqui para trocar essa ideia sobre a morte com você. A única certeza da vida é que todos vamos morrer. E mesmo assim, a morte continua sendo um grande mistério, continua nos abalando, nos calando, nos tirando o chão, enfim. Hoje quero compartilhar com você não só a minha vivência, mas também todas as reflexões profundas sobre a morte na minha vida, na nossa cultura e ao redor do mundo. Desde os primórdios da humanidade, a morte esteve presente nos mitos, nos símbolos, nos rituais, nas culturas antigas. Todos esses lugares, a morte era vista como uma passagem, não como um fim, como a gente vê hoje. No Egito Antigo, por exemplo, havia toda uma preparação espiritual para essa travessia, que eles consideravam ser uma travessia. Eles acreditavam na continuidade da alma e se guiavam pelo livro dos mortos. A morte era parte de um caminho de evolução. Na Grécia Antiga, a alma era conduzida por Caronte até o submundo. E ali ela encontrava o destino que merecia. Não como castigo, mas sim como coerência. Havia uma ética da alma, digamos assim. E com o passar dos séculos, especialmente na Idade Média, a morte foi ganhando um tom sombrio, amedrontador, meio que nebuloso. E aí passou a ser associada à punição, à culpa, ao medo, e com o tempo passou a ser escondida. Digamos que isso foi uma cultura criada, né, do qual nós somos filhos. E hoje, grande parte do mundo ocidental, a morte é silenciada e é vista como algo temeroso, né? A gente trata ela como se não existisse. Morremos sozinhos em hospitais, com pouca presença real, com quase nenhuma cerimônia. Mas será que essa ocultação da morte não empobrece a vida? Em muitas culturas ao redor do mundo, o olhar sobre a morte é muito mais amplo e amoroso, como eu falei já de algumas culturas antigas. Mas atualmente, na cultura indígena brasileira, por exemplo, a alma segue para o mundo dos encantados e é recebida pelos ancestrais, celebrada em rituais, não é vista como um fim, é vista como um retorno a essa grande mãe, a esse vazio primordial. No hinduísmo, a morte é apenas mais uma etapa do círculo das reencarnações. A alma segue seu caminho de aprendizado, seguindo o seu Dharma. Nada termina, tudo se transforma. No budismo tibetano, o momento da morte é uma grande oportunidade espiritual. E o livro tibetano dos mortos orienta a alma nos estados sutis do pós-morte. Eles acreditam que o reconhecimento da própria natureza pode libertar a alma do sofrimento. Que lindo, né? No México, o Dia dos Mortos é uma grande festa. Os mortos são celebrados e lembrados com flores, com cores, com doces, com histórias. Eles não são esquecidos, nem menosprezados, nem fingidos que nada acontece. Eles são honrados. Os vivos e os mortos se encontram no mesmo espaço de amor para celebrar. No candomblé, a morte é retorno ao Orum, ao mundo espiritual.
Não há separação entre matéria e espírito. Tudo é continuidade da existência. E, olhando para tudo isso, eu continuo me perguntando, e agora uma nova questão: o que estamos perdendo ao negar a morte, né? O que nossa alma deixa de viver quando a gente não está preparada para o fim, né? E que impacto isso gera no nosso redor? A morte nos convida ao essencial. Ela tira excessos, ela rasga o véu da ilusão do controle, ela nos mostra que não somos donos de nada, né? Só da forma como a gente escolhe viver o agora. De que forma, com que pessoas, em que movimentos, né? Essa é a nossa responsabilidade em vida. Ela nos revela quem somos nós sem o outro. Quem somos nós diante do invisível? Talvez mais do que uma perda, a morte possa ser também uma iniciação. Tenho pensado nisso. Um novo ciclo, né? No Sagrado Feminino mesmo a gente reconhece a morte como parte do ventre da vida. Mas vá viver isso. A natureza morre a cada estação, a mulher sangra e renasce a cada mês. A alma morre para os antigos eus para florescer em novos caminhos. Tudo isso a gente vê. Mas, mesmo na dor mais profunda, existe a possibilidade de renascimento. Não igual, não ileso, mas verdadeiro. Hoje, depois de 7 meses de luto, eu não tenho todas as respostas, mas tenho mais presença, tenho mais reverência pela vida, tenho mais compaixão pelas minhas escolhas e tenho mais consciência do que eu crio. Se você está passando por um momento de perda, deixo aqui alguns conselhos, se é que eu posso lhe dar, mas de alguém que está vivendo tudo isso. E o primeiro deles é: honre seu luto. Não o apresse, não esconda. Cada dor sentida é um elo que transforma. Os 7 primeiros dias precisam ser mergulhados profundamente e vividos em cada momento. Acenda velas, escreva cartas, conte histórias. O invisível responde à nossa presença. Permita-se mudar com a morte. Ela te transforma porque ela revela o que é verdadeiramente importante. Ela revela valores inegociáveis. Fale sobre isso. Converse com seus filhos, com suas amigas, com seus parceiros. A morte precisa voltar a ser parte da vida. E, por fim, reflita com honestidade. Se você partisse hoje, o que você deixaria? E o que você ainda gostaria de viver? Falar de morte é, no fundo, falar de amor. Do amor que tivemos, do amor que nos uniu, do amor que nos construiu, do amor que ainda podemos oferecer. Que esse vídeo seja um convite para você viver com mais verdade, com mais consciência, com mais alma e que alivie o peso do luto no seu coração. Se ele tocou profundamente a sua alma, compartilhe com quem também precisa transformar a dor em sabedoria. Porque no fim, não estamos aqui para evitar a morte. A gente está aqui para honrar a vida até o último sopro. Que assim seja. Vivas.